Olá, graça e paz. Eu sou o reverendo José Henrique, pastor da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora. Aqui, em nossa escola dominical, estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: não adianta evitar os assuntos urgentes. Eles não vão embora. A lição de hoje é a lição número 7. Título: Tudo pelo social. Mas isto é a conversa de crente. Leitura básica, Salmo 37, 22 a 28. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Introdução. A nossa sociedade possui problemas e pontos de tensão que clamam por respostas. Quando tratamos, porém, do desafio social, referimos-nos à pobreza, à miséria, às carências físicas que afligem enorme parte da população. Este estudo não aborda a prioritária mensagem espiritual. Partimos do entendimento de que a maior necessidade é a salvação, que não pode ser obtida por meio de alívio temporal. A Bíblia, porém, nos ensina sobre a beneficência e sobre a nossa responsabilidade em relação aos carentes. O cumprimento dessas diretrizes é o nosso grande desafio social. Tópico 1. Realidade incontestável. O próprio Jesus afirmou essa realidade quando disse: os pobres sempre os tereis convosco. Mateus 26, 11. Infelizmente, alguns têm distorcido essa expressão como se ela significasse que eles não possuem responsabilidade, ou seja, é inevitável, nada há a fazer. Examinando a Escritura, vemos que Jesus registra aqui uma constatação dos efeitos do pecado, e não uma prescrição para a estrutura da sociedade. Na passagem paralela, Marcos 14, 7, existe o complemento da afirmação de Jesus: podeis fazer-lhes bem. Numa indicação de nossa responsabilidade pessoal. Na estrutura prescrita para uma sociedade justa, afluente
e temente a Deus, como a projetada para os israelitas na terra prometida, não havia pobres. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança, para possuíres, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Deuteronômios 15, 4 a 5. A eliminação da pobreza viria como consequência do cumprimento dos mandamentos ordenados por Deus, que representavam bênçãos tanto para os que possuíam bens e propriedades, como para os que necessitavam de alguma ajuda na vida. Tópico 2. O cuidado de Deus. Muito podemos aprender com os princípios registrados na lei civil de Israel sobre os necessitados. Essa lei civil teve sua aplicabilidade naquela época e nação, mas reflete princípios da eterna lei moral de Deus, ensinando-nos pontos práticos. As instruções ministradas por Deus ao seu povo revelam um cuidado todo especial com os órfãos, viúvas e estrangeiros. Êxodo 22, 22, 24, Deuteronômios 27, 19. Eram os que menos proteção possuíam, pois não tinham seus parentes mais próximos com quem contar. Eram os mais sujeitos à carência e pobreza. Consequentemente, deveriam ser alvo de especial proteção contra a opressão física ou econômica. Temos responsabilidade especial em relação a eles, reafirmada no Novo Testamento. Mateus 23, 14. Os fariseus são condenados por explorarem as viúvas. Atos 6, 1. As viúvas dos hebreus estavam sendo protegidas, mas as dos gentios estavam sendo desprezadas. Diáconos foram escolhidos para cuidar delas. 1 Timóteo 5, 3 a 4. As viúvas realmente desamparadas devem ser amparadas. As que possuem famílias terão apoio da família. Tiago 1, 27. A prática da religião verdadeira é identificada com um coração que se preocupa e age no alívio da necessidade do órfão e da viúva. Temos uma obrigação primária para com os nossos familiares. Não podemos desprezá-los ou deixá-los carentes. Não podemos colocar a obrigação do cuidado deles nas mãos de outros. Os pobres, especificamente, são alvo de assistência social no Antigo Testamento. Deuteronômios 24, 16 a 22, Levítico 23, 22. Na colheita, o povo de Israel é instruído a deixar intocadas porções do campo, com espigas e grãos nos pés, para que os pobres e estrangeiros recolhessem essas sobras. Verifique a sabedoria da prescrição, pois ela preserva a dignidade dos ajudados, fazendo com que eles também trabalhassem.
para fazer face às suas necessidades. Tópico 3. Responsabilidade pessoal. Trabalhar. Nossa primeira responsabilidade para confrontarmos o desafio social, além do cuidado com os parentes já mencionados, é a de trabalharmos. Pode parecer estranho que esse ponto seja trazido no contexto de discussão de assistência à pobreza, mas a própria palavra de Deus estabelece esse relacionamento. Ela não encoraja o desmedido assistencialismo social, ao que, podendo trabalhar, não o faz. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Segundo aos Tessalonicenses 3:10. Assim, o modo mais eficaz de eliminar a pobreza é trabalharmos e providenciarmos trabalho de maneira mais ampla possível. Existe uma outra relação entre o trabalho e o desafio social. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que venha a ter com que acudir ao necessitado. Efésios 4:28. Verifique a progressão do pensamento. Furtar é errado. Procure trabalhar. Com que propósito? Para que tenha com que ajudar ao necessitado. Será que estamos pensando assim? Que um dos propósitos essenciais do nosso trabalho é termos meios para ajudar outros? Fazer o bem a todos. Devemos fazer o bem a todos, e principalmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. Isso significa que de forma alguma podemos permitir a existência de necessitados dentro de nossa igreja. E não vamos apenas descansar nos diáconos, mas sim vamos ajudá-los em suas atividades. Em Mateus 25:34-40, Jesus equaciona a ajuda aos necessitados, seus pequeninos irmãos, como sendo algo que é feito a ele pessoalmente. Mostrar frutos pelas boas obras. Não somos salvos por nossas obras, mas fomos criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Devemos mostrar distinção nas boas obras a favor dos necessitados, para não nos tornarmos infrutíferos. Tito 3:14. Repartir segundo a prosperidade. A Bíblia diz: aos ricos do presente século, que sejam, na verdade, ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. 1 Timóteo 6:17-18. O versículo 19 leva os seus pensamentos a se apoderarem da verdadeira vida. Tópico 4. O exemplo de Jó. Sempre nos lembramos de Jó
como alguém que, sendo muito rico, tudo perdeu e ficou em estado de extrema penúria no teste ao qual foi submetido por Deus para provar sua fidelidade. Mas podemos aprender muitas coisas da vida de Jó, inclusive sua atitude para fazer face ao desafio social dos seus dias. Jó 29, 12 a 16. A prática da beneficência. Jó livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Versículo 12. Ele possuía um coração caridoso e buscava o alívio das necessidades. B. Jó atendia os que vinham a ele. O entendimento das necessidades tornava o choro em alegria e gerava bênçãos para ele próprio. Versículo 13. Ele se identificava e se envolvia pessoalmente com os carentes. Eu me fazia de olho para o cego e de pés para o coxo. Versículo 15. Letra C. Jó ia aos necessitados. Ele examinava as causas dos desconhecidos. Outra tradução, provavelmente mais precisa, é Almeida Corrigida, em que o desconhecido não se refere a uma pessoa, mas à própria causa. Assim, temos nessa versão: dos necessitados era pai, e as causas que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. A ideia parece ser que Jó era uma pessoa realmente envolvida na prática da beneficência, ao ponto de não ficar só passivamente esperando que os carentes e necessitados batessem à sua porta, mas agia proativamente na procura de oportunidade de serviço. Tópico 5. Reflexos de nossa ação ou omissão. Deus espera que tenhamos a predisposição de enfrentar o desafio social com ações positivas. Assim, Ele nos comanda e vemos que a própria ação de Deus para conosco, no alívio de nossas necessidades, será um reflexo de nossa ação para com os necessitados. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Provérbios 21, 13. Essa é uma declaração muito séria que mostra a importância de nossa ação social. Um grande fato histórico, a destruição de Sodoma, mostra essa importância. Estamos acostumados a pensar que aquela cidade foi arrasada apenas pela imoralidade na qual vivia. Outro trecho da palavra de Deus, entretanto, nos mostra que os problemas sociais existiam com intensidade igual à da dissolução moral. A raiz da impiedade de Sodoma foi a prosperidade, o ócio desregrado e a ausência de consciência para com as necessidades dos pobres. Ezequiel 16, 49 e 50. O resultado dessa situação foi a imoralidade de costumes que provocou a sua destruição.
é evidente o paralelo com os dias em que vivemos. Tópico 6. Uma lição importante. Muitas vezes encontramos desculpas para nossa omissão dizendo: não tenho jeito para isso, ou isso é responsabilidade da junta diaconal. Em outras ocasiões, procuramos descarregar nas costas do governo. É uma vergonha que o governo não faça nada sobre isso. Ocorre que os mandamentos que recebemos de Deus são bastante pessoais e não institucionais. Antes de sairmos à procura da instituição que deveria estar envolvida nesta ou naquela ação, devemos procurar olhar internamente se não estamos negligenciando as responsabilidades que temos em relação aos pobres e necessitados. Além disso, beneficência não é algo que vem naturalmente, sem esforço para todos. Não é uma atitude ou predisposição que está em nós ou não. A Bíblia diz que devemos aprender a praticá-la. Aprender a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei o opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Isaías 1:17. O mesmo já vimos em Tito 3:14, quanto aos nossos que aprendam. Tópico 7. O poder restaurador do Evangelho. Por último, não podemos nos esquecer de que o poder restaurador do Evangelho atinge todas as esferas da vida, inclusive a social. Em todas as partes do mundo, onde o Evangelho foi claramente pregado e os resultados ceifados, ocorreram transformações sociais profundas. O apreço à alfabetização, maior respeito à família, leis trabalhistas mais justas, maiores oportunidades de educação a todos, maior possibilidade de progresso social, menor índice de pobreza. A Inglaterra experimentou grandes transformações sociais nos reavivamentos do século XVIII. A herança da pregação e prática dos puritanos do século XVII nos Estados Unidos gerou grande prosperidade e justiça social. Poderíamos dar muitos exemplos de famílias e de gerações inteiras socialmente transformadas, não apenas espiritualmente, pela entrada do Evangelho no lar. Assim, nos ensina também o Salmo 37, especialmente em seu versículo 25. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Conclusão. Não devemos esquecer nossas responsabilidades individuais para com os necessitados. Mas lembremos-nos de que Deus protege os seus. Ele promete que se buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Aplicação. Repasse esse ensinamento. Socorrer carentes é preceito bíblico. Apresente-se como voluntário no trabalho assistencial da Junta Diaconal. Avalie seu orçamento e separe, além de seu dízimo, um valor para ajudar regularmente alguma instituição que promove o bem-estar social em sua cidade ou região. Que Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço e até a próxima.